compartilhar com vocês como foi o primeiro mês do Marcos. Bem, ele nasceu em março e nós estamos em junho, mas eu preferi ir gravando mês a mês para falar dos detalhes, o que aconteceu, principalmente esse primeiro mês, né? Que o primeiro mês sempre é mais complicadinho, então eu queria poder compartilhar com vocês. Bom, deixei aqui anotado algumas coisas para eu poder não me esquecer, ok? Então, assim, ele nasceu dia 6 de março, né? Ele nasceu na sexta-feira e na segunda-feira nós tivemos alta. Olha, eu realmente acredito que eu não estava preparada para esse primeiro mês. A primeira semana foi bem complicada, porque, como eu disse no vídeo de amamentação, ele não tinha um horário regular para poder mamar, principalmente assim, durante o dia, né? Então eu tinha que estar disponível para ele o tempo inteiro, como toda mãe, é claro, amamentando ele, eu tinha leite. E logo assim, na primeira noite em casa, ele chorou muito, ele chorou a madrugada inteira. E pelo meu cansaço, pelo meu estresse, o meu leite eu tive a impressão que acabou, então eu comecei a chorar e minha mãe precisou ficar com ele para eu poder dormir, me acalmar. E quando eu acordei, eu já tinha mais leite, né? Produziu, e aí eu consegui dar mamar para ele tudo. E aí, à medida que foi passando os dias, ele foi então pegando essa regularidade de mamar de noite de 3 em 3 horas, então acontecia mais ou menos assim, se ele dormia 9 horas, eu e o Vitor a gente corria pra cama pra cochilar, porque sabia que depois de 3 horas ele ia acordar, então se ele mamava às 9, meia-noite, 3 horas, 6 horas, ele fez realmente assim um reloginho de 3 em 3 horas para poder se alimentar e mamar. Eu tava alimentando ele livre demanda, gente. Não tinha assim horário. A nossa primeira consulta com o pediatra foi logo na segunda, né? Na sexta-feira, na segunda eu tive alta, na sexta-feira a gente teve a consulta e o pediatra me explicou que se amamentar, né, leite materno é assim, você tem que estar disponível para a criança. E aí ele me explicou essa questão do dá 20 minutos numa mama, dá 20 minutos na outra mama, né? De ter essa questão de controlar as mamadas dele, ou deixar ele mamar até esvaziar, depois, quando for dar a próxima mamada, dar no último seio que ele mamou. E eu não entendia muito bem como que isso, por que isso tinha que acontecer, por que eu tinha que deixar 20, depois 20, aí depois eu tinha que colocar ele na próxima mamada no último seio que ele mamou, porque ele não me explicou, eu não tinha lido nada sobre isso. Então eu fui muito chata nessa questão assim das mamadas, do controle das mamadas, porque eu não queria deixar, né, que ele emagrecesse, eu queria que ele se alimentasse bem. Bom, depois que eu fui procurar, quando eu tive um tempo para poder pesquisar, né, e eu descobri essa questão do leite anterior e do leite posterior, né, que o leite anterior, que é chamado primeiro leite, ele é um leite mais ralo, é um leite mais aguado, que é para realmente hidratar o bebê, matar a sede dele, e que o leite posterior ele é produzido a partir do momento que o bebê começa a mamar, então é um leite mais concentrado, o bebê precisa fazer um pouco mais de força para poder sugar esse leite, é o leite que mata a fome, é o leite que vai sustentar. Então depois que eu peguei essas informações, eu consegui dar mamar para ele com mais tranquilidade, assim, porque até então eu não entendi o que estava acontecendo. Bom, o sono, né? Falei da alimentação. O sono, a gente colocou o bercinho dele, ele tem um quarto dele, tá, gente? Mas a gente colocou o bercinho dele as 3 primeiras semanas no nosso quarto. A princípio a gente não ia fazer isso, a gente ia deixar ele no quarto dele, para ele dormir no quarto dele. Só que como ele não acabou nascendo normal e eu tava de cesárea, então para eu ficar me levantando, me locomovendo, também as primeiras semanas era complicado. A primeira semana foi complicado, porque assim, por mais que
foi tudo tranquilo, a cesárea, a cicatrização, esse movimento de fazer a força com a barriga, de poder levantar da cama, sentar da cama, era muito complicado para mim. Então, eu preferi deixar ele mais perto de mim, né, para não ficar levantando de 3 em 3 horas para ir no quarto dele. Então, eu coloquei o berço dele no meu quarto, coloquei a poltrona para poder amamentar no meu quarto e fazia isso. Então, ele ficou com a gente no quarto as 3 primeiras semanas. Depois, na terceira semana, a gente mudou ele pro quarto dele. Ele tá dormindo no quarto dele, não dormiu com a gente até o momento, não precisou. Não que eu seja contra nem nada disso, mas eu queria preservar essa questão, né, da minha cama com o Vitor. E assim, quando ele estava no nosso quarto, a gente não conseguia dormir direito. Eu não conseguia dormir direito, porque realmente, quando a gente se torna mãe, o nosso sono fica muito leve. Ele fazia eu já acordava e queria olhar, queria saber se estava bem, né? E hoje, do meu quarto, eu consigo escutar ele. E eu não tenho babá eletrônica, a gente não comprou. Eu até achei que eu ia precisar, mas até o momento, assim, a gente está se virando sem. Eu não deixo de acordar para socorrer ele, né? O meu sono é super leve. Mas quando ele estava no quarto foi bem complicado, porque aí se a gente se mexia, ele fazia um barulhinho. Se a gente andava, ele fazia um barulhinho. Então a gente meio que incomodava o sono dele e a gente não conseguia dormir bem também, né? Então a gente preferiu deixar ele no quarto dele, ele tá lá. Sempre foi no escuro, a gente, no nosso quarto. Eu só deixei, enquanto ele estava no nosso quarto, eu deixava a luz da sala acesa para eu poder enxergar um pouco melhor, me locomover no quarto, mas eu não acendia a luz do quarto para poder dar mamar para ele à noite. E poucas vezes que precisou eu acender a luz do quarto para trocar ele à noite. Eu só troquei ele à noite, de madrugada, quando ele fazia cocô. Quando ele fazia xixi, eu não trocava ele de madrugada, né? Essa orientação também para não atrapalhar o sono dele. Eu usava uma fralda, né, de qualidade melhor para também segurar o xixi, reter o xixi. E então no primeiro mês foi assim, durante o dia para ele dormir. E até mais ou menos hoje é assim, depois eu vou detalhar um pouco mais. Mas assim, durante o dia ele dormia um pouquinho mais. Também não tinha uma certa regularidade, tipo, 3 horas, 2 horas acordado, 4 horas dormindo, não. Era um pouco bagunçadinho isso, né? Ele tirava às vezes um cochilinho, às vezes era um cochilão, mas assim que era o sono dele. Bom, aí eu vou falar daquilo que realmente pegou pra gente, que foram as cólicas, gente. Como a gente sofreu com as cólicas. Logo na primeira semana ele já começou a chorar muito, e aí também foi passando as outras semanas e a gente foi sentindo que ele foi tendo cólica, e é algo desesperador mesmo, assim, a gente fica muito preocupado, né, com aquele bebê chorando. Quando a gente foi na consulta, o médico não quis receitar nenhum remedinho para antigases e nada assim em relação às cólicas. Ele explicou que é o sistema do neném, é o organismo do neném, ele vai passar por isso mesmo, é o organismo amadurecendo. Tem alguns nenéns que tem mais, tem alguns nenéns que tem menos, enfim. O Marcos teve o primeiro mês e foi muito assim difícil para nós, né? A gente se virou com massagem, a gente se virou dando banho, a gente se virou fazendo compressa quente na barriguinha dele, né? E até que finalmente, assim, logo no final do primeiro mês, não teve como, a gente se rendeu e fomos na farmácia e compramos um antigases para ele, né? Daquele do Simeticona, sem açúcar, e demos para ele. Mas também, gente, assim, não posso dizer que funcionou, sabe? Funciona mesmo. É complicado porque, assim, ele sentiu, né? E não tem como controlar isso, não tem como controlar mesmo, né?
Eu falei no vídeo de amamentação. Depois que ele nasceu, eu comecei a cortar alguns alimentos, como feijão, refrigerante, né, chocolate, para ajudar nessa questão da cólica. Mas, enfim, ele teve a cólica, eu ainda não estou comendo algumas coisas, refrigerante, né? Se eu tomei foi 2 vezes e eu gosto de Coca-Cola, mas não tomei a Coca-Cola porque falam que é a pior, né? O chocolate eu tento comer moderadamente, eu gosto muito de chocolate. Às vezes tem essa necessidade mesmo do chocolate e aí eu tento me controlar. O feijão eu tô comendo agora, só na hora do almoço, né? Mas eu não estava comendo no primeiro mês. Então, assim, não teve nada. O Marcos realmente, ele é uma criança que teve cólica, deu trabalho e a gente sofreu com ele. As cólicas dele vinha por volta das 6, 7 horas da noite. Alguns dias vinha lá pelas 4 horas da tarde, às vezes vinha lá pelas 10 horas da noite. Também não tinha um horário regular, né? E a gente foi ali sofrendo com ele, sendo paciente com ele, estando com ele. E foi, nossa, gente, é realmente muito difícil. E deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Sim, eu não posso deixar de falar, né, sobre a depressão pós-parto. Gente, como eu disse, eu não fazia ideia o que era ter um recém-nascido em casa. Por mais que eu li, estudei, pesquisei, conversei, mas é engraçado que, assim, você vai conversar com as mães, elas contam a alegria de ter uma criança em casa, a alegria de ter um filho, de ter um neném, mas ninguém realmente fala, né, do que precisa ser falado, que é essa parte mesmo emocional. Eu até gostaria de fazer um vídeo falando sobre a gestação, se vocês quiserem, né, e me deixa aí nos comentários se vocês querem saber como foi a gestação. Mas assim, esse lado emocional em mim foi o que mais pegou nesse primeiro mês, gente, porque o Marcos chorava, eu chorava junto. O Marcos chorava de cólica, eu chorava junto. O Marcos chorava por qualquer coisa, por fome, eu chorava junto. O Marcos chorava porque ia trocar, eu chorava junto. E isso começou a me preocupar, porque eu tava assim, cansada do ritmo do dia, cansada do ritmo da noite. Veio assim um leve estresse, eu tentei realmente assim descansar o máximo possível, né? Toda vez que ele cochilava, se eu não conseguia dormir, eu pelo menos deitava para poder descansar, para não influenciar na amamentação. Graças a Deus não influenciou, mas emocionalmente eu fiquei assim muito, muito instável, né? Fiquei realmente assim muito insegura, muito reflexiva, né? Eu pensava em tudo, eu imaginava o futuro, ali aquela preocupação, aquele zelo por ele. E graças a Deus, assim, a minha mãe só ficou na minha casa a primeira semana, depois ela precisou retornar para casa dela. A minha sogra me ajudou também, ela vinha nos finais da tarde para poder me ajudar com a casa, naquilo que era necessário fazer. Mas assim, eu tive uma experiência de ficar com o Marcos, de cuidar do Marcos, de ficar sozinha com ele, né? E muitas vezes para acalmar um bebê é tão difícil, isso mexe tanto com a gente se acha tão incapaz. E eu fui conversar então com uma amiga minha psicóloga, vou deixar o contato dela aí embaixo no vídeo para vocês realmente conversarem também, se acharem necessidade. Mães, eu indiquem, conversem com outras mães, conversem com profissionais, porque foi muito bom para mim. E eu fui conversar com ela, explicar tudo que eu estava sentindo. E foi muito bom ouvir dela, assim, que eu não estava com depressão pós-parto. Eu era uma mãe normal, que precisava encontrar um equilíbrio, né, emocional entre a tristeza e a felicidade, né? A tristeza porque é tudo muito novo, a gente precisa se adaptar. E isso traz um certo... a gente fica introspectivo
e poder curtir cada momento com ele. E depois que eu vi isso dela, realmente assim eu comecei a perceber, não, vou enfrentar, essa fase vai passar e vai dar tudo certo, né? Eu não tô sendo uma mãe ruim, não tô cuidando mal do meu filho, né? E aí eu fui começando então a encarar mais essa questão da realidade, né? Do que é ter um filho, do que é ter um nenê, né? E realmente é algo não dá para controlar, é hormonal, né? O Vitor tentava, amor, fala comigo, conversa comigo, e eu conversava com ele, explicava para ele, mas é algo incontrolável, é incontrolável. A gente realmente chora, a gente realmente, né, sente e, bom, quem é mãe e passou por isso sabe do que eu tô falando. E eu acho que é isso, né? Assim, bem resumido, meu primeiro mês foi assim. Foi cansativo, foi corrido, né? Até uma observação que eu queria fazer, porque quando nós estávamos na maternidade, eu contei no vídeo na amamentação que foi necessário a gente chamar a enfermeira para me ajudar a questão do leite. E a enfermeira perguntou assim para mim, mãe, qual é o nome do seu filho? E eu falei, é Marcos. Ela falou, ah, mãe, o Marcos já é conhecido no berçário. Aí eu, como assim? Não, porque o Marcos gosta de um colo, ele é manhoso, ele é chorão. E isso para mim escutar de uma enfermeira no segundo dia que seu filho é assim, eu tomei um choque. E quando eu vim para casa, ele realmente é assim, ele gosta de um colo, ele é chorão e quando eu falo isso até foi muito engraçado. Meu pai, minha mãe falaram igual a você. Você também foi um bebê chorão e não é que eu fui um bebê chorão. Eu sou uma pessoa chorona, eu choro mesmo. É muito engraçado isso, né? E ele é assim e eu fui então nesse primeiro mês conhecendo meu filho, sabendo quem ele é, a personalidade dele, né? Ele como pessoa, ele como ser humano, né? Tirando aquela coisa fantasiosa que muitas vezes nós temos, meu filho assim, meu filho assado, né? E até eu falei pro meu marido, pro Vitor, as pessoas vinham perguntar assim, ah, o Marcos é bonzinho? E aí eu falava, não, ele é assim, ele é assado, nananana. E aí eu falei, não, vou parar de falar isso. Agora eu vou falar, quando as pessoas vierem perguntar, seu filho é bonzinho? Eu vou falar, ele é bonzinho. Porque ele é bonzinho. Ele é o jeito dele, ele é o Marcos, né? E então esse foi o primeiro mês nosso. E para poder finalizar esse vídeo, eu estava aqui refletindo em 1 João 4,18, que diz assim, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. E refletindo sobre esse primeiro mês, foi isso que aconteceu assim comigo, né? O Marcos nasceu e quando ele nasceu, eu não foi aquela paixão, aquele amor logo de primeira por ele, não foi, né? Mas à medida que eu fui conhecendo ele, algo assim cresceu, multiplicou, transbordou aquele amor, aquele cuidado por aquela criança, né? E por ele, meu filho. E esse amor afastou o medo que eu estava sentindo, né? De cuidar dele, de ser mãe dele. E é assim o amor de Deus para nós. Muitas vezes nós temos medo das situações que aparecem em nossas vidas, dos desafios, daquilo que é novo, das mudanças, né? Mudança ela é uma coisa turbulenta, mudança ela é uma coisa que vai nos confrontar, a gente precisa se adaptar e traz medo, né? Mas a promessa do Senhor aqui na palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Então que você possa se apegar a isso. É uma promessa de Deus que o amor lança fora todo medo. E eu
Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de viver isso, de viver essa promessa e de poder compartilhar isso com vocês, que o medo que eu senti, a insegurança, ele foi embora por causa do amor que é verdadeiro, que é puro, que é bom. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Deus te ama, Ele te ama. E todo o medo que você talvez esteja sentindo por alguma circunstância, ele vai ser lançado fora quando você conhecer esse amor do Pai por você. Ok? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer os próximos vídeos do segundo mês, do terceiro mês, e vou postar aqui para vocês. Mas eu gostaria muito que você pudesse deixar o seu comentário, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E até a próxima, gente! Tchau!